Pessoal, a gente parou no slide dos tipos de cateterismo, então eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês meio rapidinho, apesar que vocês sabem que eu falo bastante, mas eu vou tentar ser mais breve, tá? Então, os tipos de cateterismo que a gente tem é o de alívio, que é o intermitente, a sonda não permanece no paciente, e o de demora, que aí a sonda permanece no paciente. Eu não vou ler definições, tá? Mas as sondas, elas se diferem em relação ao tamanho, material e formato, sendo a maioria feita de látex, silicone ou polietileno, ou PVC, né? A sonda uretral, que é a de alívio, é de plástico, de PVC. A sonda de Foley e a de Owens, que são sondas de demora, elas são de látex, tá? Então, o catéter de alívio, ele não tem o balonete, que ele acaba sendo um modo de fixar a sonda dentro do paciente. Já na sonda de Foley e de Owens, que são sondas de demora, eles precisam desse balão para que essa sonda fique fixa dentro do paciente, além da fixação externa. A sonda de Foley, ela tem duas vias, tá? Então, uma via é para insuflar o balonete e a outra via vai para a bolsa coletora, onde é um sistema fechado, e então essa urina fica dentro do sistema fechado, já que, lembrando, é um procedimento totalmente estéril, então essa sonda não pode ficar aberta em meio ambiente, tá? A sonda de alívio, a partir do momento que ela é passada, retirada a urina, retirada a sonda. Temos a sonda de Owens também, tá? Que é um catéter de demora, e ele é mais utilizado em cirurgias, e ele tem 3 vias. Uma via para o balonete, outra via para a bolsa coletora, e a outra via para irrigar a bexiga, geralmente com soro fisiológico gelado. E essa irrigação, ela se faz no pós-cirúrgico do paciente. Então, aqui uma foto da sonda uretral, essa primeira, de plástico, e a sonda de Foley, que é a de demora, com as 2 entradas. Na sonda vesical de alívio, vai ter indicação do desconforto da distensão vesical, onde o paciente tem um bexigoma, que eu falei para vocês que é um termo utilizado pelos profissionais da saúde, mas que não é o termo correto. O termo correto é distensão vesical. Eu posso também utilizar ela para obtenção de amostra de urina estéril, no caso de uma urocultura, tá? Em tratamento a longo prazo, paciente com lesões de medula espinhal, que eu comentei com vocês até que às vezes é o próprio paciente que passa em modo limpo, tá? Então, em casa, na comunidade, ele acaba passando em uma técnica limpa, tá? Que assim que a gente voltar, eu falo dela certinho para vocês em laboratório. A sonda vesical de demora, a curto prazo ela é usada por obstrução do fluxo urinário externo, correção cirúrgica da bexiga, uretra e estruturas adjacentes, prevenção da obstrução uretral com coágulos sanguíneos, mensuração do débito urinário e irrigação contínua intermitente. E a longo prazo, no caso de grave retenção urinária, né, com recorrentes infecções do trato urinário, dermatite de contato causados pela urina, no caso de pacientes que usam fraldas, em doenças terminais. Os calibres são vários, vou falar isso no laboratório, tá? Vou mostrar para vocês, espero que seja logo isso, que eu tô morrendo de saudade das aulas práticas. Então, essas coisas mais práticas que eu preciso do visual de vocês, eu mostro no laboratório. Mesmo porque elas têm diferença em questão de sondas até o número 10, elas têm um fio guia.
e a partir da 12 não tem, tá? Então, eu preciso mostrar isso para vocês, que a técnica em criança é diferente. O volume do balonete vai estar sugerido pelo fabricante da sonda. Esse balonete ele tem que ser insuflado com água destilada, jamais com soro fisiológico, pelo risco de formar cristais de sódio. Quando o soro fisiológico está dentro do corpo, ele está com uma temperatura elevada, e então a gente não usa o soro fisiológico para insuflar balonete, porque ele forma esses cristais e na hora da retirada da sonda acaba lesando a uretra do paciente. Então é sempre água destilada estéril, tá? Apesar de os fabricantes nos sugerirem de 5 a 30 ml, o volume que é mais utilizado é até 20 ml para estar fixando a sonda no balonete, tá? Porque é o número da seringa que a gente tem com essa quantidade. E sempre seringa de bico, não aquela de rosca. Essa, então, é a sonda de Foley com o balonete insuflado, tá? A gente sempre vai testar ela antes de estar introduzindo para ver se esse balonete não está perfurado, para não estar perdendo, vamos dizer assim, o procedimento, né? Porque às vezes você não testa, o balonete está furado e a hora que você passou a sonda, ela sai sozinha, ela não fixa dentro do paciente. Então, sempre testar antes, de preferência já com a água destilada, que aí se tiver alguma perfuração, mesmo que mínima, é mais fácil de estar vendo do que testando com o ar. Eu também tenho algumas medidas para estimular a micção, que é importante a gente estar fazendo antes de estar inserindo a sonda no paciente, né, sendo que é um procedimento invasivo e o trato urinário é estéril, então eu tenho chances de infecção. Então, eu sempre tento, primeiro, fazer essas medidas de estimulação da micção, que abre a torneira próxima ao paciente. Posso estar despejando água morna na região perineal, colocando bolsa de água quente na região abdominal para ver se ele consegue soltar a urina sem precisar desse procedimento invasivo. Posso também sempre estar me lembrando que a privacidade ao paciente para ele conseguir fazer, ter a diurese, ele é importante, tá? Então, assim, se eu colocar comadre, colocar uma bolsa de água quente, deixar o paciente coberto, tentar deixar ele sozinho, né? Para que ele possa ter esse momento sozinho e privacidade para estar soltando a bexiga. Posso aquecer a comadre ou pelo menos colocar uma toalha sobre ela antes de deitar o paciente em cima, porque às vezes está frio e isso também incomoda. Posso estar ofertando líquido, não apressar o paciente, oferecer material para leitura, às vezes ajuda, ou alguma terapia medicamentosa que não vai depender do enfermeiro e sim da prescrição médica. Os cuidados com o catéter vesical, então, é sempre saber da indicação do catéter, então você não vai passar a sonda só por passar, você tem que saber o porquê você está passando. Observar a técnica rigorosa de antisepsia, tá? A gente sempre vai fazer a antisepsia da mucosa, da pele do paciente. Muito importante, se o paciente estiver evacuado ou estiver com presença de diurese em fralda, limpar primeiro, lavar com água e sabão, para depois realizar esse procedimento, para diminuir ao máximo a infecção ali trazida pelo procedimento, tá? Tudo estéril, gente, luva, gaze, compressa, encher o balonete conforme indicação, usar sistema de drenagem fechado anti-refluxo. Tem pessoas que passam a sonda em sistema aberto, que é como é passado na criança, mas o ideal é passar em sistema fechado para a questão de limitar o quanto mais a entrada de bactéria nesse sistema, tá?
Evitar irrigações de bexiga. As irrigações de bexiga são quando há obstrução de sonda e por algum motivo essa sonda não pode ser retirada, ser trocada, né? Então é feita irrigação, ou seja, desconecta essa sonda da bolsa coletora e lava-se essa sonda com um soro fisiológico, tá? Isso não é indicado. O único momento que a gente pode fazer isso é quando não pode trocar essa sonda de maneira alguma e nós temos essa obstrução, né? Às vezes por coágulo de sangue, tá? Que é no pós-cirúrgico geralmente. Também vou falar da irrigação de bexiga para vocês no laboratório.